eu descobri que eu tinha TDAH, eu já tinha 19 anos, já estava indo para a faculdade, né? Só que meus pais sabiam antes, os profissionais que me acompanhavam sabiam antes, né? O pediatra... Ninguém falou para você? Não, então, não, eu não sabia. Diagnóstico, não, e assim, eu tenho 37 anos, né? Era uma época que não se falava desse diagnóstico com uma certa frequência, né? Mas eu comecei a ir pro psicólogo, eu tinha 7 anos. E fui dos 7 aos 13, né? Porque o pediatra desconfiava muito, assim, que eu era diferentona, né? Diferenciada. Hoje o povo fala diferenciada, né? Antes era esquisita mesmo, estranha. E aí fui E aí começou a se investigar várias coisas, então essas coisas eram sabidas. Meus pais não sabiam como lidar, porque afinal de contas, né, um economista e um engenheiro mecânico, naquela época, né? Mas eu fui descobrir, efetivamente, quando eu tinha 19 anos, que fui pra faculdade, e aí o negócio degringolou, porque déficit de atenção na faculdade, né, todo mundo aqui... Né? Pegou. É muito conteúdo, é muita coisa, é uma mudança de cidade, mudança de rotina. Você me disse até uma vez, Eleonora, que a gente se conhece há um bom tempo, que você se entendeu melhor com esse diagnóstico, né? Que você entendeu algumas características suas que eram conflituosas para você, como mulher, como tá no meio de muita gente, não, e como né? palestrante, e como palestrante, uma pessoa pública, digamos assim, né? Então você imagina, né? Eu realmente recebi um diagnóstico de autismo que tem uma série de situações sociais envolvidas, né? E você tem que estar ali na frente de todo mundo, e as pessoas te assediam muito, porque você é uma pessoa muito carismática, né? Então as suas palestras, elas são muito divertidas, elas são muito fluidas. Então você aproxima as pessoas de você, quando na verdade você tem uma situação onde, será que isso é muito confortável para mim ou não? E aí que a gente quer entender, né? Como é que foi essa transformação? Primeiro, gente, essa questão do déficit de atenção, né? Como é que você é uma pessoa que você tem um transtorno do neurodesenvolvimento, porque são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o desenvolvimento da organização cerebral é meio diferentão, assim, meio dá uns tilt meio esquisito, né? Para quem está assistindo. O que produz? Produz uma interação diferente com a realidade. A gente tem várias interações com a realidade, na escola, no trabalho, relacionamento com amigo. Então, a gente tem vários aspectos da nossa vida que são ditados por essa conformação, por o jeitinho que seu cérebro né? E o transtorno do neurodesenvolvimento é um transtorno, é uma classe de transtornos, na verdade, que são várias tragédias, que está dentro de um grupo que o cérebro forma diferente, né? E aí você interage de formas diferentes com o mundo à sua volta, e tem combinações, né? Tem uma quina aí de transtornos que podem acontecer que vão produzir resultados mais diferentes ainda. Então, assim, primeiro, o déficit de atenção já foi um negócio louco, porque eu sou professora e eu sempre quis ser professora, né? E eu acho que eu sempre quis ser professora justamente por causa dessa dificuldade que eu tinha na escola. Eu odiava ir para a escola. Eu adorava aula de educação física, adorava intervalo, né? Pausa aqui, você adorava aula de educação física? Adorava, eu era atleta, filha. Olha. Eu era atleta. Pois é, menina, eu ia ser a Marta do futebol, entendeu? Por isso que quando você fala assim, você se entendeu, por isso que dá um alívio, porque você se entende, você fala, cara, não é que eu não gosto de gente, não é que eu não ligo para as pessoas, não é que... É porque é cansativo para mim. E aí, o que aconteceu? Eu achava que isso era déficit de atenção, né? E não é, entendeu? Então, assim, depois que eu comecei a investigar, aí demorou um ano para chegar nesse diagnóstico do transtorno do espectro autista. E depois de véia, né? Depois de véia... Cara, mas foi um alívio, sinceramente, assim. Não é que você faz uma autoindulgência, né? Pô, vou fazer o que... Não, você não se cobra. Eu sou assim, é cansativo para mim, né? Por exemplo, eu ia num evento, cara, demorava 2-3 dias para me recuperar. Eu não queria falar com ninguém. A gente percebe o quanto você é carinhosa com todo mundo que se aproxima, o quanto você dá atenção para as pessoas. Então, de certa forma, isso é cansativo para você, mas você parece que encontrou um limite. Assim, eu consigo chegar até aqui. E daqui em diante, talvez eu tenha que recuar um pouco. Como é que você controla isso? Eu tenho o meu limite, né? Mas eu me preparo antes. Eu vou me preparando mentalmente. Legal. Entendeu? Eu vou me preparando antes.
entendeu? Então, assim, hoje, né, eu morava em casa, hoje eu moro num prédio. Eu me preparo para sair de casa. Se eu encontrar com alguém no elevador, o que eu vou falar? Isso é cansativo, entendeu? E desde pequenininha você fazia o tratamento com psicóloga, que seus pais e o pediatra entendeu essa necessidade do acompanhamento. Você acha que, e tanto dos seus pais, o apoio familiar nesse processo e a atenção familiar nessa infância, para quem está ouvindo a gente de casa, e o tratamento multiprofissional é importante nessa evolução do tratamento? Fundamental. Fundamental. Hoje, por exemplo, você tem muito conhecimento desses diagnósticos. Desse né? universo, né? Aí vocês comentaram, né? Será que está aumentando ou será que o diagnóstico está se aperfeiçoando? As duas coisas. Isso que eu ia... As duas coisas. Então, por exemplo, o pessoal falava muito assim, porque mulher autista é raro. Mulher com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é raro. Não é. São formas diferentes. Hoje já se sabe isso. Então, é difícil você ver uma menina que é espoleta. É difícil. Porque a menina, socialmente, ela tem que ser mais contida, né? É difícil você ver uma menina que não tem habilidades sociais. Porque, socialmente, é exigido que a mulher tenha habilidade social. Existem estudos que mostram, por exemplo, com relação ao transtorno do espectro autista, quanto mais inteligente você é, mais você consegue imitar as outras pessoas. Então, sabe aquela coisa que você vai num jantar, você tem o prato lá e tem o talher, né? Dentro pra fora, fora pra dentro, não sei, cara. Mas tem a ordem. Tem a ordem. Então, o que o outro fizer do lado aqui, eu vou fazer. Se fizer errado, lascou. Mas, então, assim, quanto mais inteligente você é, mais você consegue perceber o que as pessoas estão fazendo e fazer igual. Isso no caso das mulheres, né? Então, a mulher, ela tem essa habilidade de imitar comportamento. Existem diferentes graus de autismo. Como que é diagnosticado, assim? O que você... Então, existem... Para diagnóstico, gente, como é que eu faço? Acho que tem um filho autista. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional da saúde, seja um neuropsicólogo, né, ou um psiquiatra, que são profissionais que vão te ajudar. Não adianta você procurar um endocrinologista. Não adianta você procurar um ortopedista. Não, você tem que procurar um psiquiatra. Pode ser que um neurologista, talvez, se ele já tem alguma experiência com isso, mas o psiquiatra é o mais indicado, porque é ele que vai efetivamente te dar o diagnóstico. Ver o comportamental. Isso, ver o comportamental, E porque assim, são vários critérios, né, para você ser diagnosticado com autismo ou com déficit de atenção ou com... Você falou que teve um inicial, como é que chama, Lelê? Na verdade, assim, o que acontece? O autismo, né, recentemente, ele foi reclassificado, vamos dizer assim, né? Porque o CID, DSM, que são manuais, né, que colocam ali o que você precisa ter para ser considerado dentro do transtorno espectro autista, ou ter TDAH, ou ter transtorno bipolar, ou ter, né? O que você precisa ter ali? Quais são os critérios, né, que a gente chama? Foi reclassificado recentemente. Então, todos esses transtornos, né, por exemplo, síndrome de Asperger, né, que era considerado um autismo que eles falam de alto funcionamento, vamos dizer assim, que é um autismo sem comprometimento intelectual. Né? Que a pessoa ela tem dificuldade de relação social, mas ela não tem dificuldade de relação intelectual. Ela não tem comprometimento assim, de fala, de inteligência, entendeu? Tirando a dificuldade de relacionamento interpessoal, ela não tem nenhum comprometimento. Então, era considerado síndrome de Asperger, ou Asperger, né? Porque era um alemão. E recentemente foi considerado tudo dentro do transtorno do espectro do autismo, que é o TEA, que vocês vão ver muito frequentemente. E aí tem essa síndrome de Asperger, que vamos dizer assim, que é muito leve, autismo muito leve. Tem o autismo leve, o moderado e o grave. Como é que a gente sabe que é muito leve, moderado e grave? Quanto a pessoa precisa de ajuda. E no leve, no moderado e no grave, já tem um comprometimento intelectual. Né? E assim, esse critério, eu vejo muitas mães falando isso, né? Muitas famílias falando, porque é leve para quem? Você, como nutricionista e vivencia isso diariamente, o quão a suplementação foi importante para você durante esse tratamento e o quanto pode ser importante para quem está assistindo a gente de casa? Esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles ocorrem porque o cérebro se forma de uma forma diferente, mas também porque os processos orgânicos acontecem também de uma forma diferente, porque a sua central tá com um problema. Então, a partir dali, né, a partir de quando começa a funcionar, você produz substâncias de forma diferentes. Então, essas substâncias, elas são produzidas ou em baixa quantidade, ou em quantidade alterada, ou a forma delas está deficitária. Então, é como se você colocasse diabo verde para tirar o anel do dedo. Caralho, comecei o dedo.
entendeu? Né? Então, assim, essas suplementações ajudam